Bio.ufc. Fique à vontade. Vamos começar então. É o seguinte, gente. Hoje. Ô, Jéssica, você pode falar com o microfone um pouquinho mais perto da tua boca para ficar melhor? Assim tá melhor? Melhorou. Agora Pronto. tá ótimo, perfeito. Vai ficar assim, bem pertinho da boca mesmo. Você fica um pouco abafado, realmente, mais longe. Perdão. Vamos prosseguindo. A gente está com um convidado hoje aqui, o Davi Ângelo, ele é artista e performer, entre outros trabalhos, né, que ele faz. E está bem dentro da nossa proposta de mesclar a arte com ciência, né, dentro dessa perspectiva. E a gente preparou uma introduçãozinha aqui, eu gostaria de apresentar para vocês um pouco do que é o Davi Ângelo, tá bem? Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Sim. Então vamos começar. Quando eu terminar a apresentação aqui do Davi, ele já pode começar a falar à vontade, né? Tu vai ter 40, 50 minutos aí, o tempo que tu quiser, bem flexível. E depois a gente abre um pouco para perguntas, tá bem, Davi? Vai ser um bate-papo bem informal. Tudo bem. Então, gente, quem é o Davi Ângelo? Nascido na cidade de Ibu, no interior do Ceará, e vivendo grande parte da sua vida na cidade de Vila Ferreira, início a sua busca nas artes plásticas, impulsionado pela paixão por lendas e pela admiração por fósseis e dinossauros. Olha aí. Inspiração que a formou desde a infância. Em 2009, as primeiras obras eram constituídas de argila e papietagem. Em um certo momento, o espaço do seu quarto, onde eram guardados, já não suportava mais o acervo pelo conjunto de obras que o artista já havia feito. Aberto ao público pela primeira vez em 13 de novembro de 2013, o espaço ateliê Davi Ângelo tratava-se de uma pequena mercearia desativada da família do artista. E seus pais resolveram entregar-lhe o espaço para gerenciá-lo como espaço cultural, aberto à comunidade. Atualmente, o ateliê mantém as portas abertas com um acervo em constante crescimento. E, por sua vez, é composto por obras que prezam o resguardo dos pontos e das lutas locais da comunidade. De Serrota dos Carneiros, que fica a 35 quilômetros da sede do município de Pires, Ferreira, aqui no interior do Ceará. Região onde também está situado o ateliê. Além de inúmeros mitos e lendas, fazem parte do seu acervo uma coleção de réplicas, fósseis e reconstruções paleoartísticas da mitologia grega também, produzidos pelo próprio artista no Brasil. Atualmente, o artista pesquisa e produz obras mais complexas, por vezes, e conversam com o meio ambiente, completando o ápice da obra pelo aspecto da composição. Além dos materiais formados obras como aspectos mais realistas também fazem parte do novo acervo situado no ateliê Calango Preá, localizado na cidade de Sobral. O espaço artístico também é explorado e aberto por temporadas, com ofertas de oficinas de experimentações artísticas diversas. Os próximos projetos do artista envolvem a recriação de ossos de bioplástico derivado de proteínas do leite, a caseína. Olha aí que legal. Fique à vontade, Davi Ângelo, agora é a sua vez. Tá ótimo. Repete para mim só quanto tempo eu posso fazer esse início. A gente tem até às 6 horas, né? Aí, se você não ficar muito desgastado, a gente pode ficar até 5h30 discutindo aí. Fique à vontade também. Pronto. Então, mais uma vez, boa tarde. Agradeço desde já o momento de poder conversar um pouco mais a respeito do meu trabalho e de contribuir, de certa forma, com esses aspectos no que diz respeito às lendas e também um pouco à paleoarte, né?
Eu fico feliz de poder trazer um pouco desse assunto aqui com vocês, de podermos debater um pouco a respeito também. E muito obrigado desde já, tá bom? Acho que eu posso iniciar, como você já tinha falado no início aqui do nosso encontro. Eu sou de Pires Ferreira, certo? É uma cidade que fica bem próximo a Ipu. Sou nascido na cidade de Ipu e vivi minha vida toda em Pires Ferreira. Então, é uma comunidade que fica a 35 quilômetros da sede, e nessa comunidade, chamada Serra dos Carneiros, eu pude ter várias vivências, né, com a própria comunidade, porque a gente sabe que quanto menor a comunidade, essa comunidade é como se fosse um povoado que é todo família, né? Então, tem aquela questão de as pessoas serem mais dadas, serem mais abertas, e isso tudo proporcionou uma gama de inúmeras coisas, e uma delas eram as contações de histórias, né? E de todas as coisas que tenho para falar hoje, acredito que tudo começou nas contações de histórias, porque elas instigaram muitíssimo a minha imaginação enquanto criança, e tem coisas que lembro bastante ainda até hoje, e que me fazem muito bem, que eu vejo que são fragmentos da infância que ainda estão aqui, né, e que acredito que vão continuar aí até o fim da vida. E foi bem assim, nas lendas mesmo, que eu iniciei. Minhas primeiras obras, como já bem diz o texto, eram obras que elas eram mais produzidas em argila, porque a argila na comunidade era uma matéria muitíssimo rica, né, e também de fácil acesso, a gente podia colher muito fácil, porque lá às margens do Açude de Araras é onde se localiza o povoado, né? O Açude de Araras, ele é o quarto maior reservatório do estado, e ele, por ser grandioso, ele também engloba muitíssimas lendas, contos, várias narrativas aí também. E foi com essa matéria-prima extraída do próprio açude ali local que eu pude dar início às primeiras obras, certo? No início, o que aconteceu? Como eu retratava muito as lendas, né, ia passeando entre essa paixão por lendas, eu não tinha completamente o domínio da matéria-prima, porque a matéria-prima, ela necessita de um trabalho. Antes de trabalhar a escultura, antes de trabalhar a modelagem, você trabalha em si a matéria-prima. Então, essa questão dinâmica, né, de conhecer o material, eu ainda não tinha. Então, no início, minhas obras, elas geralmente quebravam muito, desfaziam-se muito, e vários outros probleminhas que iam aparecendo e ia tentando contornar. Aí, então, eu comecei a pesquisar, e através dessas pesquisas, coletando coisinhas aqui e ali, fui aprendendo a trabalhar argila, né? E a argila é uma matéria que eu tenho trabalhado até hoje. Ela é uma matéria que eu acho que eu não vou deixar de trabalhar nunca, porque ela é extremamente rica, todas as possibilidades que ela traz são possibilidades muitíssimo ricas, e acredito que é uma matéria-prima que, apesar de ter sido bem do início do meu processo artístico também, de pesquisa, ela vai permear tudo. E, então, a partir disso também, quando eu estava retratando as lendas, acho que foi um misto de paixões, porque, ao mesmo tempo, eu gostava muito de trabalhar e experimentar acerca de outros materiais, como a papietagem, né? Era um material também de fácil acesso. E aí as primeiras obras, elas variavam de lendas, bustos de lendas, e até mesmo corpo completo. Tem alguns que são corpos completos de múmias que ainda estão no ateliê até hoje. Inclusive, depois posso até mandar imagens para vocês. E acho bem interessante porque cada item, cada material, ele tem limitações, mas ele tem possibilidades também, né? E acho isso muito incrível. Acho que minha paixão pela paleoarte foi uma paixão que foi desde a infância também, apesar de não conhecer o termo, porque, na verdade, a palavra paleoarte quase nenhuma pessoa conhece, são pouquíssimas pessoas que conhecem. Eu tive a felicidade de ver pessoas aqui em Sobral que conheciam essa palavra, porque até então eu era a única pessoa que falava, eu era a única pessoa que divulgava.
E aí, quando pude conhecer pessoas daqui, pessoas de cidades próximas que também pesquisavam, que também estavam ali naquele interesse a respeito do material, então foi muitíssimo prazeroso, assim, encontrar essas figuras que se conectavam, né, encontrar essas ideias que se conectavam. E acredito que de todas as artes, a paleoarte é uma arte que tenho produzido com mais cautela, porque, diferente das lendas, onde eu posso passear muitíssimo, a paleoarte não tem completamente liberdade para passear sobre todos os aspectos, porque ela, na verdade, vem justamente desse fundamento que é a ciência, né, que é a pesquisa, que é o campo, e o que nós produzimos é completamente fruto daquela pessoa que está lá suando, que está lá pesquisando, que está lá em campo, ou que está no laboratório tentando entender, tentando juntar os pedacinhos, né, para entender a que osso ali pertence, a que vestígio ali pertence, a qual animal, a qual família, que muitas das vezes só se dá para entender que pertence a um certo grupo e não especificamente a uma nova espécie. Porque nossos recursos ainda, muitas das vezes, são limitados. Mas a paleoarte, ela é incrível, e também tive a oportunidade de trabalhar paleoarte aqui em Sobral, dentro das escolas. Tinha um projeto que se chama Artista Presente. Esse projeto, ele aconteceu em 2018 e acho que 2019. Foi basicamente, ele era semestral, então não acontecia o ano todo, mas assim, nesses curtos períodos a gente conseguia trabalhar muitíssimo, e a gente trabalhava em cima das reconstruções, né? Então era muito interessante ver eles tentando moldar o aspecto físico do animal, e para estimular ainda mais e facilitar o processo, eu costumava levar também alguns bustos que são, na verdade, já estruturas ósseas, às vezes do rosto, né, da face da criatura, né, o crânio do animal, para que eles brincassem por cima com argila ou com massinha de modelar, que é um material que você consegue de fácil acesso e também pode desmanchar depois, refazer quantas vezes for preciso. Então, foram possibilidades infinitas que a paleoarte trouxe. E eu pude ter essa felicidade de repassar um pouco do que é paleoarte dentro das escolas aqui de Sobral. E eu espero que outros projetos mais também apareçam, porque é uma felicidade, é um misto de inúmeros conhecimentos. Aí entra a biologia, aí entra um pouco também sobre questões relacionadas a tipos diferentes de terrenos, a tipos diferentes de escavações, de vestígios fósseis, que são inúmeros e muito variados, e você pode atrelar a vários outros conhecimentos, né, essa questão da paleoarte. E também, dentro desse estudo, desse ensino de paleoarte, eu não gosto de deixar isso muito aéreo, porque o que acontece? A própria palavra já é uma palavra muito difícil de se associar a alguma coisa, principalmente para pessoas que não a conhecem, que não conhecem nada sobre paleontologia, né? É muito difícil. Então, eu costumo levar muito material comigo nas salas. Aí levo fósseis, né, réplicas, levo muitas imagens para eles verem, para eles associarem a algumas criaturas. E é uma aula que é super interativa. E acho que eu trouxe um pouco disso para cá também, para que vocês também pudessem ver um pouco. Vou mostrar primeiro um exemplo de paleoarte, já que a gente está tratando a respeito desse assunto, e daí eu posso conversar mais depois com você a respeito das lendas, porque tem muita coisa aqui que envolve lendas. Acho que vocês estão vendo o fundo da minha tela. Esse aqui é o meu ateliê de Sobral, gente, tá bom? Aqui, essas obras todas foram produzidas aqui na própria Sobral. Nenhuma eu trouxe da cidade de Pires Ferreira, as que eu produzi lá. Ainda continuo, as visitações que acontecem lá todas são para contemplar o material que eu fiz nesse primeiro processo que eu tive, né, de descoberta, de interesse a respeito dessas áreas. Bom, vou mostrar para vocês agora aqui uma réplica. Essa aqui é uma réplica, deixa eu ver se dá. Essa aqui é uma réplica de um crânio. É o crânio de um animal adulto, é um dinossauro. Ele é feito
no material que é chamado digamos assim, entre os artistas, um papel machê industrializado. E, na verdade, esse material aqui, poucos artistas gostam dele, porque ele é uma massinha muito mole e difícil de trabalhar, porque você tem que trabalhar numa coisa que se chama matriz. Aí eu construo outro igual a esse, e vocês estão vendo a espessura? Ele é bem delicado. Aí, de acordo com a matriz, eu posso espalhar a massa sobre a matriz. Então, isso aqui é o crânio de uma criatura adulta, né? Aí tem as cavidades. Geralmente, na sala de aula, eu costumo apresentar muito o fóssil a eles, apresentar muita réplica a eles, e mostrar as cavidades, o que são as cavidades, né? De onde é que está a cavidade, de onde tem a visão do animal, né? O bico, aqui o nariz, né? No caso, a cavidade respiratória, as narinas. E bem daqui de trás vai partir o que seria para cá, de uma forma muscular, muitas das vezes, de uma forma muscular, a paleoarte nos ensina a enxergar os crânios e os fósseis de uma forma diferente. Por exemplo, aqui, nessa cavidade, né, essa cavidade, ela se projeta através de um músculo para trás da cabeça do animal. E aqui vai ficar o que seria o ouvido dele, nessa região, apesar de a cavidade ser aqui. Então, isso a paleoarte faz com que a gente veja tem uma visão um pouco diferente, né, das pessoas que geralmente não pesquisam e entendem. Aí, para isso, você também pesquisa um pouco sobre os ossos, sobre o estudo dos ossos, como é que se dão as ligações musculares. E esse animal, eu também fiz uma reconstituição do que seria um filhote dele. Também vale lembrar, gente, que a paleoarte, assim como diversos outros estudos, ele desenvolve e cresce, né? Desenvolve e cresce muitíssimo todos os anos, quando se tem a pesquisa e quando se tem a condição devida da pesquisa. Por exemplo, esse animal, ele é da família de dinossauros, né, de um grupo que ele é conhecido como ladrão de ovos, porque o primeiro exemplar do animal desse grupo de dinossauros, ele foi encontrado em cima de um ninho de ovos, né, o esqueleto fossilizado em cima dos ovos fossilizados, e a pessoa que encontrou achou que, na verdade, ele estava roubando os ossos. Então, na verdade, o nome dele significa ladrão de ovos, quando, na verdade, não era isso. E os estudos recentes depois mostraram que, na verdade, o ninho pertencia a ele, e que o nome deveria, na verdade, ser mais associado a uma criatura que estivesse protegendo o ninho, porque o ninho era dele, né? Era da criatura. No caso, ele não seria um ladrão de ovos, seria mais uma criatura aí protetora. Mas ele ficou com a fama de ladrão, enquanto, na verdade, o ninho era dele mesmo. Vou mostrar agora o filhote. O legal desse material é que, através dele, você consegue fazer várias ranhuras, né, no caso aqui, a porosidade da casca dos ovos, uma coisa que você consegue atingir. E o ovo, ele não é igual ao ovo da galinha, como vocês verem, ele tem um formato bem mais alongado. E aqui, no caso, é o filhote. Como vocês veem, esse material, ele é extremamente delicado, bem fininho a espessura da casca. Muitos anos atrás, quando eu trabalhei com argila a primeira vez, eu tentei fazer a reconstrução de uma criatura como essa, e a minha primeira reconstrução foi com a matéria-prima que eu tinha disponível na época, no caso, a argila, né? E quando você vê as duas fotos, você percebe a incrível diferença entre a espessura dos materiais, e eu acho que isso é mais pesquisa mesmo, a paixão que você tem, o desejo de desenvolver novas técnicas. Essa técnica aqui da matriz, eu fui pesquisando, desenvolvendo, e aí decidi chamar de matriz porque ela segue uma mãe, né? Esse ovo,
ele é formado em cima de outro ovo que é a mãe dele, né? E aí tudo vem dessa mãe, que é a matriz, que é para poder fazer as pecinhas mais delicadas. Agora, a peça do filhote, ela é modelada mesmo à mão, é uma peça artesanal, ela é completamente artesanal, não se inclui molde, certo? Não tem moldes. Então, é isso, a paleoarte é muito de pesquisa, e acredito que as pessoas que desejam produzir a paleoarte, elas têm principalmente que ler muitíssimo. Você tem que ler muito a respeito, porque se você quer construir algo que tenha um critério devido para estar sendo exposto no museu, você precisa que essa peça ela tenha a aparência devida de estar sendo exposta em um museu, né? Dentro do campo da biologia, de um estudo que é também conhecido como a ilustração científica, não é? E no caso, a paleoarte, ela também tem um pouco disso, porque essa paleoarte que eu trabalho, ela já é mais ligada a propriamente a escultura 3D, de uma forma física, né, com massas, mas tem pessoas que produzem exclusivamente de uma forma digital, que também é paleoarte, ou que elas também podem chamar ainda assim de ilustração científica, porque não deixa de ser científico. Inclusive, para ser paleoarte, tem que ter muito critério e o rigor científico. Você precisa entender um pouco, você precisa entender minimamente sobre as ligações musculares, sobre onde os ossos se encaixam, onde as cavidades vão se encontrar para poder formar um outro músculo. Então, ela é um pouco complicada, e eu tenho dito que a paleoarte, apesar de ser uma paixão, ela é uma arte que eu tenho produzido com mais cautela, e eu geralmente produzo menos, num ritmo mais lento do que eu produzo minhas ilustrações e outras criaturas que são do universo fantástico, né? É um ritmo diferente, porque são demandas diferentes. A demanda da paleoarte é uma demanda muito lenta, porque você precisa estudar primeiro, para depois pensar como que vai ser montado aquele animal. E onde é que o artista vai poder interferir dentro dessa montagem? Ele vai poder interferir, basicamente, com variações de estudo. Ele pode interferir em uma coloração diferente. Obviamente, não que o artista tenha a liberdade de colocar cores gritantes no animal, ele vai sempre colocar aquele que o estudo a respeito daquele animal, dos aspectos, de onde ele se situava, de como era a região que ele vivia. Ele vai colocar essa coloração, textura de pele, dentro desses aspectos. Então, a paleoarte, ela é uma arte que ela segue muito o que diz a ciência, que diz a pesquisa, e ela vai nascendo a partir dessas brotações, que geralmente vão sendo lançadas. Obviamente, é muito lento a forma que muitas vezes acontece a pesquisa por falta mesmo do recurso. Por exemplo, às vezes é descoberto um fóssil, mas esse fóssil ele é estudado e catalogado e basicamente 2 anos ou 3 anos depois, ou muitas das vezes 5 anos depois, é que o fóssil é divulgado, né, de uma forma geral para as pessoas, para pessoas leigas também, porque geralmente ainda é lento esse processo de informação de material. Tanto é, gente, que quando eu comecei, eu buscava muito sobre paleoarte na internet, não encontrava quase nada, inclusive tinha muita coisa em sites estrangeiros, e eu ficava traduzindo, tentando traduzir online mesmo, ali rapidinho, para tentar pegar a informação. E aí acabou que houve uma grande explosão aqui no Brasil, depois também que foi mais divulgado, que as pessoas têm conhecido mais, já tenham visto muito mais. Por exemplo, tem Rodolfo Nogueira, que é um paleoartista de Uberaba, que ele é super conhecido, super respeitado, com trabalhos até internacionais, e tem divulgado muitíssimo o processo, né, o caminho que ele tem percorrido é extremamente incrível, e a gente tem se falado, a gente tem se unido mais para poder, de fato, fazer a paleoarte desenvolver cada vez mais, e as pessoas tenham mais conhecimento do que é isso.
né? Tanto é que em todas as aulas e oficinas que eu estou presente, eu sempre vou indagando as pessoas que estão ali a respeito sobre os nomes, sobre os termos, para que de fato aquilo fique na mente delas e elas não venham a ter aquele momento tão como só um simples momento, né? Mas que deem o devido valor àquela nova experiência, né? Aquela nova vivência. Então, a paleoarte é esse trabalho que eu produzo com mais cautela, mas com muito carinho, com muita paixão. Estou com um projeto que é de construir um fóssil, né? De reconstruir, na verdade, uma criatura. Vai ser um saurópode, para quem não é muito familiarizado com os dinossauros. Saurópodes são criaturas quadrúpedes, com caudas longas e com pescoços mais longos ainda. Então, são aqueles dinossauros do pescoção que as pessoas conhecem geralmente só por essa frase, o dinossauro do pescoção. Mas eu estou me projetando e planejando para poder fazer o melhor possível dentro dessa reconstituição. Ainda não escolhi basicamente a espécie, tem uma que eu quero muito produzir, que inclusive é uma das que eu mais gosto nesse grupo, que é um Europasaurus, mas aqui no Brasil nós temos muitos achados muito importantes dessas criaturas que são saurópodes. Então, acho que no fim eu vou escolher um brasileiro, porque, enfim, acho que a paleoarte ela precisa cada vez mais ser falada aqui, né, ser conversada aqui nesse espaço. E nós temos muitos achados importantíssimos que nós precisamos absorver essa informação e repassar adiante, porque acho que o nosso trabalho como paleoartista é isso, gente, colher os dados, colher as informações e repassar de uma forma que uma pessoa mais leiga possível, ela olhe, contemple e compreenda completamente aquela informação através da imagem, através da escultura 3D, enfim, que essas pessoas, elas também tenham acesso à informação a respeito daquela criatura. Então, acho que, basicamente, essa loucura de muitíssimas informações é a paleoarte, né, de muitíssimas ciências que se encontram e que conversam entre si para poder formar uma imagem para o público de como foi nosso planeta. E, basicamente, a paleoarte ela é muito ligada a criaturas, né, do Jurássico, mas ela, na verdade, é uma ciência que ela lida com organismos que viveram no passado do nosso planeta. Então, se for um fóssil de uma planta, vai existir reconstituição para isso também. Se for o fóssil de uma preguiça gigante, isso também é paleoarte, porque a paleoarte ela trata da reconstrução desses organismos que existiram, né, desses ecossistemas que existiram no nosso planeta e que nós precisamos compreendê-los para que a gente possa entender o porquê de muitas coisas, né, o porquê de muitas doenças, né, que temos ainda hoje, e aí já vai entrar em outras áreas, em outros estudos, antropologia, no caso, onde vai estudar muito a respeito da evolução e a respeito, inclusive, das infecções, né, passadas entre grupos diferentes, e os ossos, eles também nos contam essas coisas, né, esses ossos, que na verdade são fósseis, eles nos dizem, né, sobre essas coisas, sobre o clima complicado, sobre a alimentação e sobre muito mais. Então, acho que é isso, paleoarte. E a paleoarte é que me deu um presente, e foi justamente entender os seres do universo folclórico e os seres do universo fantástico como criaturas que, na verdade, são criaturas da natureza e, portanto, necessitam de um design proporcional à questão evolutiva, ou muitas vezes é um design que se complete com a natureza, ou com as árvores, ou com o rio, com a terra, e daí vem as criaturas que elas têm anatomicamente desenhos e formas pensadas em outros seres que nós já temos presentes, por exemplo, um exemplo já de uma criatura de um universo fantástico. Por exemplo, eu tenho essa fada. Essa fada, ela
ela é uma criatura insetóide. Ela é uma criatura insetóide porque ela tem esses traços que são, na verdade, muito semelhantes à anatomia de insetos, certo? Deixa eu ver se com a luz fica melhor. Ela tem alguns traços. Pronto. Então, acho que a paleoarte foi que me deu também essa questão de olhar para as coisas dentro, ainda assim, das lendas e não tirar deles a natureza, né? Porque a lenda, ela tem um fundo de verdade. Toda lenda, ela tem um fundo de verdade. Ainda que aquele fundo de verdade, ele seja muitíssimo menor do que o que se encontra, né? Do que o que se fala. Então, acho que é olhar para esse fundo de verdade é o meu trabalho também, né? Esses seres híbridos. E esses seres híbridos são os seres que eu tenho trazido comigo desde sempre, né? Desde 2009, que foi o ano onde, de fato, eu iniciei o processo de confecção do material. Antes dessa época, eu já desenhava muito, mas eu sentia que o desenho, ele não me bastava, porque eu precisava sentir os aspectos diferentes daquela criatura, e eu senti que com a modelagem eu pude perceber, né, isso. Mas ainda desenho mais como uma forma de gravar, né, aquele pensamento, aquela ideia, do que como uma forma, obviamente, da ilustração para a exposição em si, ou como objeto primordial e principal da exposição. No caso, o meu desenho, ele ficou mais sendo mesmo como, digamos assim, no que se diz respeito ao figurino, ao croquis, né, do que será a criatura. E depois vou transferindo essas ideias para... A minha imagem congelou para vocês? Congelou. Voltou agora. Tá voltando. Tá bem. Pronto, deixa eu aguardar voltar. Voltou? Não, continua congelado. Tá, uau, a gente consegue escutar o seu áudio, mas tá paradinha ainda a imagem. Pronto, é que eu estou usando de suporte aqui uma câmera. Deixa eu ajeitar aqui. Mas, basicamente, o meu processo é esse. Ele é um processo que ele conversa com a natureza, porque eu acho que você olhar para a lenda tão somente e achar que aquelas palavras, né, a oralidade por si já se basta, eu acho que é um pouco vago, sabe? Então, acho que a natureza é a principal fonte que nós temos de pesquisa, e as minhas criaturas, elas têm isso, elas têm essa pesquisa com a natureza, e essa pesquisa com a natureza, ela não termina nunca, ela é infindável, porque acho que a cada nova criatura que vou conhecendo, eu vou imaginando referências diferentes, cada referência, ela me leva, me transporta para um lugar diferente, né, e em tudo isso vem o desejo de repassar para as pessoas essa vontade, né, de tocar a criatura. Tanto é que essa peça que está aqui ao meu lado, que é justamente a sereia, né, esse projeto, ele já nasceu junto com esses dois do fundo, que também são duas sereias, eles nasceram para a contemplação dos 10 anos já da pesquisa. Então, eu pensei, não, eu vou desenvolver criaturas para contemplar justamente essa questão da pesquisa e trazer isso para o público, né, para que as pessoas possam contemplar e que possam sentir também. E essa sereia, que é a mais recente que eu fiz, ela também vem de alguns livros antigos, que são sobre lendas, né? São lendas que são mais associadas a outros países. E essas lendas, elas falam de uma sereia que se chamava Liban. E Liban é uma sereia que
que ela quase foi aceita pela Igreja Católica, e dizem que muitas das vezes as ilustrações de sereias dentro da igreja, né, na verdade vem desse mito que a igreja quase aceitou uma santa sereia. Então, é interessante que nós vemos aí uma misticidade, né, dentro de um processo que é diferente ao processo que parte as crenças abraânicas, né, e é muito interessante ver essa mistura, essa junção de várias coisas, de várias crenças. E essa sereia, como eu estava falando, ela tem uma textura muito semelhante à pele. Diferente das duas que estão atrás de mim, essa sereia aqui do lado, ela é feita de um material que ele pela indústria, é um material não tóxico, que geralmente ele serve para produzir forma de chocolate ou forma de alimentos, porque ele não é tóxico. E a sensação de pele que ele dá e que ele assume é extremamente incrível, porque ela absorve muito a característica, né, da pele, do toque. Já as do fundo, elas são feitas em um material que é o látex. O látex, ele é aquele material que vem, né, é uma seiva, a seiva da seringueira. A gente tem também o látex artificial, mas o látex, ele já é um material que remete muito ao couro. Então, essas duas sereias do fundo, elas são sereias que ao toque, elas parecem mesmo como se você tocasse no couro de um animal. Tanto é que elas têm feições e figuras mais grotescas, porque a mim não interessa, de fato, embelezar a criatura, certo? Eu fujo um pouco dessa questão de a sereia tem que ser linda, tem que ser maravilhosa. Ela não tem que ser nada, ela é uma criatura da água. Então, ela só tem que ser a essência daquilo que a história conta, né? Aquela criatura da água. Acho que o encanto dela é a própria existência, né, da criatura em si, é o encanto dela. E não algo físico, e não algo palpável. Acho que é mais a ideia de ser a criatura que ela é, né? Eu acho que isso é interessante. E interessante levar ao público também, porque que tem que ser aquela figura comum, né? Por que tem que ser a figura comum, a figura que já é usual? Por que não pode ser uma figura nova? Por que não pode ser uma criatura nova? E eu acho que a estranheza, dentro de todos os processos que eu produzo, a estranheza de tudo isso é muito mais interessante para mim, sabe? É mais interessante, porque a estranheza, ela também provoca um encantamento. E eu costumo dizer que eu trabalho com encantamento e com a estranheza, né? Porque aquela pessoa está lá e quando você toca ela de alguma forma, ali houve uma conexão, não porque sua obra é maravilhosa, nada disso. É porque naquela pessoa já existia um fragmento que se conectou com o que você produziu. Então, quando você produz e que há essa conexão, na verdade, diz mais sobre quem está contemplando do que propriamente sobre a obra que está sendo exposta. Então, eu fico muitíssimo interessado nessas reações. E tanto é que essa sereia, que a pele ela é mais tocável e mais sensível, eu tenho uma pretensão de trabalhar com pessoas, né, que têm deficiência visual, para que elas possam contemplar a misticidade dessa lenda através do toque, né, para que possa desenvolver um projeto a partir disso. Então, ela já foi feita também com esse intuito, né, do toque, da essência de sentir essas feições, que são feições não humanas, propriamente, que são humanoides, mas que não são propriamente humanas, né? Elas têm esse hibridismo, têm essa mistura. E essas sereias, elas são basicamente moldadas pensando em criaturas de couro, né? Se nós formos para a água e pensarmos em quais criaturas mamíferas de couro que nós temos na água, aí nós vamos ver alguns exemplos que são criaturas bem interessantes, né? Nós temos o boto, nós temos golfinhos, nós temos focas, principalmente focas, que são seres muito inteligentes, muito dóceis, e diversos outros também. Tem algumas baleias também, algumas pequenas baleias, que são bem interessantes. E eu acho que é isso, sabe? Essa questão de você levar a natureza para dentro do estudo da lenda é justamente você encontrar
os aspectos que são semelhantes e fazer as conexões. Porque se eu vou retratar uma sereia, e eu ficar tão simplesmente no aspecto da lenda, eu posso fazer um trabalho bonito, mas eu posso fazer um trabalho que digamos assim, ele pode ser raso, né? A pessoa pode olhar, achar bonito e acabar ali, né? E isso não me interessa, esse lugar de conforto, ele não me interessa mais fazer com que a pessoa sinta essa questão de estranheza e, de fato, ela tenha uma nova vivência naquele momento. Eu acho que isso da necessidade dessa provocação sobre a estranheza e sobre o encantamento veio do teatro. Eu também costuro, produzo, trabalho teatro, e acho que uma das coisas também que mais abriu as fronteiras todas foi esse universo artístico gigantesco, né, que são as artes cênicas, super complexo, onde se trata iluminação, né, corpo do ator, figurino, dramaturgia, e entre várias outras pequenas coisas que vão se somando e acrescentando um trabalho. E esses projetos da Sereia são os projetos mais recentes que vocês estão tendo acesso. Os meus projetos futuros são projetos que também são ligados a matérias que se decompõem, né? Porque a argila é um material que vem da natureza, então eu quis também remeter um pouco a essa questão da decomposição e do retorno à natureza. O látex, esse que está atrás de mim, essas sereias, elas se decompõem normalmente como se fossem couro. Se você coloca ela na terra e ela passar algumas semanas lá, ela já vai começar a adquirir cores diferentes, ela vai apodrecendo aos poucos como se fosse couro, né, como couro do animal. Então, isso também é interessante, né, essa criatura que está se decompondo. Inclusive, eu costumo dizer que as obras que elas são produzidas em látex, elas são criaturas que elas estão em processo de decomposição. Talvez daqui a 5 anos ou 8 anos, elas não existam mais, porque o processo de decomposição, ele acontece em lugares acima de 24 graus, mais ou menos, acima de 20 graus, e o látex decompõe-se, ele entra no estado de decomposição. E eu acho que isso é interessante, né, porque acho que na maioria das pessoas imaginaria, nossa, minha obra vai se acabar, minha obra vai se decompor, aí você fica imaginando, mas qual o problema disso? Porque eu não posso usar isso a meu favor? Se eu produzo uma criatura que é uma criatura, né, que assemelha-se ao couro, por que esse couro ele não pode se decompor também? Por que não faz parte do processo artístico a decomposição desse material também? Então, eu acho que isso é muito mais interessante do que só me preocupar se isso vai existir daqui a 10 anos. Eu não me importo, né? Eu importo mais com essa experiência, essa vivência que as pessoas vão ter dentro desse processo enquanto a obra existir, certo? Então, dentro desse processo também, eu vou iniciar agora, logo mais, quando finalizar os processos da sereia, porque esse processo ele vai terminar após um segundo vídeo, onde eu vou explicar tudo o que aconteceu até o momento final da apresentação dela, né? Todo o processo que aconteceu vai ser explicado, vai ser repassado, vão envolver pessoas também que tiveram vivências com o Rio, né? Então, essas falas vão ser importantes para o projeto. E logo mais a gente vai retomar, a gente parou um pouco devido à paralisação também, respeitando algumas pessoas, porque se eu vou fazer entrevistas, eu também tenho que dar um tempo às pessoas para que elas possam se sentir confortáveis para ser visitadas e conversarmos a respeito das vivências que elas têm com o Rio, né? E isso é muito interessante. O Rio, ele é esse fluxo que ele não para nunca, e acho que seres do Rio são seres que me interessam muitíssimo. Acho que, pronto, voltou minha imagem. Então, dentro desse processo, eu vou começar a estudar também um pouco sobre plásticos biodegradáveis. Né, esses plásticos, um deles já era muito utilizado na nossa indústria antigamente, mas quando surgiu os derivados do petróleo, esse plástico ele parou de ser utilizado, infelizmente. Esse plástico se chama galalite. A galalite é um plástico que ele
é um componente que é derivado do leite, que é a caseína, né, que esse componente, que é a caseína, ela entra em contato com alguns formaldeídos, e esses formaldeídos, eles vão dar resistência, durabilidade, e formam a galalite. Só porque os formaldeídos foram produzidos e proibidos, né, e porque são estrígenos, e aí justamente o trabalho é ir do lado contrário, é sair dessas coisas que são muito cancerígenas, que são muito prejudiciais, para um material orgânico, que inclusive pode se decompor na natureza, e a ideia é formar o plástico, o bioplástico, através da caseína, e produzir ossos, né, e dar continuidade a esse trabalho com as sereias. Através desse plástico biodegradável, que é extremamente resistente, que é extremamente útil e igual ao plástico que nós utilizamos. A diferença é que ele, de fato, que é extremamente agressivo, que é extremamente prejudicial para o nosso planeta e, inclusive, para a gente mesmo. Mas a ideia é essa. E eu acho que eu vou desenvolver, na verdade, algumas máscaras também para experimentação, e vou desenvolver alguns ossos, para a gente sentir como que vai ser. De repente, uma intervenção entre ossos de bioplástico e o látex, né, a borracha do látex da seringueira, porque são materiais que se dissolvem na natureza, e quem sabe uma ideia com os dois possa ser possível. Eu acho que pode provocar aí uma intervenção e uma arte nova, né, pode provocar uma exposição nova também. Acho que muito me agrada essa ideia, é muito interessante também para o público sentir, conhecer essa decomposição desse material em diferentes locais, né? E acho que basicamente é isso, gente. Eu falei bastante. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem ficar à vontade. Ah, mas já estava tão bom o papo. É porque às vezes eu vou respondendo algumas perguntas e aí vai ativando outras memórias. Assim. E a gente pode fazer assim também. Eu adorei conhecer um pouco mais de você, do seu processo criativo também, né, da construção das suas técnicas e tudo mais, como você foi aprendendo ali, vendo que se adaptava melhor para cada coisa. E os seus estudos também. Eu tenho várias perguntas, né? Eu tenho várias perguntas. Deixar outras pessoas falarem aí por enquanto, ou já vou fazendo logo as minhas. Não sei se o pessoal está meio tímido. Eu vou fazer logo uma das minhas aqui. Então, que ótimo. Já falou sobre como produzir direitinho as esculturas, beleza. Quais são as maiores dificuldades dentro do processo de construção, assim, realmente, para tentar entender a construção daquele animal, ou então do animal fantasioso, dos dois, eu quero saber, por exemplo, origem e inserção muscular, tu vai se baseando por outros animais mais parecidos, os hábitos, né, aí o que está dentro coerente, né, da tua proposta artística, como é que tu faz? Pronto, eu vou te responder primeiro sobre a paleoarte. A maior dificuldade de um paleoartista é o conjunto de fake news que sempre existiu, sabe? Porque quando você busca um material, você enfrenta muitíssimo um problema com imagens falsas e referências falsas, e essas referências erradas atrapalham muito o nosso trabalho, muito mesmo. Inclusive textos e coisas que são simplesmente jogadas na internet, eles atrapalham muitíssimo o nosso trabalho, porque muitas das vezes nos deixam confusos, ainda mais para as pessoas que ainda estão iniciando dentro desse processo. Porque, veja bem, se a paleoarte é o fruto de um estudo científico que vai produzir uma arte, esse estudo ele precisa ser um estudo preciso. Então, é mais complicado quando se faz a busca de material, porque a gente encontra geralmente muita coisa que não tem nexo, muitas vezes com o material, não tem relação com o material, e às vezes você pode acabar pegando sem querer uma referência errada, e pode influenciar muitíssimo o trabalho. Essa é a maior dificuldade na paleoarte. Na questão dos seres folclóricos, já é mais uma questão de dificuldade, eu acredito, de técnica, né? Porque os seres folclóricos,
a gente tem, de uma forma mais fácil, o acesso às informações. Você encontra mais livros, você encontra mais artigos, você encontra mais vídeos falando, explicando e conversando a respeito. Por ser uma coisa muito próxima nossa, muito latente na nossa cultura, se torna muito mais fácil isso. Agora, as questões técnicas mais difíceis a respeito do material da reconstrução dos seres folclóricos são simplesmente do material. Vou te falar uma dificuldade muito grande que eu tive. Nessa sereia mais recente, que é o último projeto, que é Coro do Sum, esse material, ele é um material que ele tem que ser produzido em um ambiente que é praticamente estéril. Esse ambiente ele não pode ter nenhuma sujeira, não pode ter poeira, não pode ter resquício de tinta, não pode ter resquício de nenhum tipo de tinta, alimento, óleo, até mesmo o óleo das mãos às vezes atrapalha, porque a reação química que faz essa borracha acontecer é uma reação que ela precisa acontecer num ambiente limpo. Se esse ambiente ele não está limpo, a borracha não presta. Ou seja, eu poderia perder todo o material, né, todo o processo, simplesmente por uma questão de ter uma sujeira em um determinado lugar. Então, a maior dificuldade foi justamente essa, ter que esterilizar o ambiente todo, colocar vários plásticos, colocar luvas, né, ter essa questão de limpeza, é quase que como se você estivesse tratando de um corpo, gente, porque não pode ter sujeira alguma, não pode ter oleosidade nenhuma, porque o material ele não cura. A gente chama o processo de cura, porque quando se trabalha com resinas e catalisadores, eles não secam. A reação química a gente chama de cura. Então, para ele curar, tem que ter uma limpeza extrema, senão ele não vai dar certo. Então, nesse caso, a principal dificuldade foi essa. Das duas sereias do fundo, a principal dificuldade é essa capa branca que vocês estão vendo aqui do meu lado. Essa capa é uma capa de gesso que foi feita com 25 quilos de gesso. Então, essa capa, ela foi modelada em cima de uma mesa e no final do processo da construção dessa capa, eu precisava virar o molde, retirar todo o material de dentro. Aí você imagina, você vai fazer isso com 25 quilos de gesso molhado, ou seja, ele vai pesar mais que 25 quilos. E a possibilidade dele quebrar é bem grande, você perder a peça é bem grande. Porque, por exemplo, o corpo dessas duas sereias é o mesmo molde, mas eu modelei ele de argila, né? Essa argila, ela leva basicamente 5 dias, acho que 4 ou 5 dias para modelar que eu levei. E se eu quebrasse a capa, eu perdia tudo. Ou seja, eu perdia todo o processo. Então, acho que a reconstituição dessas criaturas que são mais do folclore vão de acordo com a dificuldade de cada lenda e de cada material que se propõe. Sim, eu adorei demais saber dessas coisas. Muita dificuldade, realmente, né, para construir isso aí. Não só da parte mecânica, mas também de entender as propriedades químicas, né, do material e tudo. Tem que ter muita atenção a esses detalhes, né, o artista. E eu tenho mais perguntas. Pode perguntar. Deixa-me ver aqui. Como teus estudos em paleontologia colaboraram para desenvolver essas ideias, né? E se tu tem acesso fácil às amostras fósseis? Pronto. Eu não tenho acesso fácil às amostras fósseis. Na verdade, para ser bem sincero a você, eu nunca tive acesso a uma amostra fóssil. O que acontece, na verdade, que a gente tem acesso são a estudos e registros, né, daqueles fósseis de uma forma bem rica. Por exemplo, eu posso conversar com uma pessoa que trabalhou num determinado tipo de fóssil e ele pode me mandar um material de fotografias, né, e de artigos científicos a respeito daquele material. E tem uma coisa muito interessante também, Jéssica, que os paleoartistas, eles se juntam, sabe? E aí, por exemplo, eu às vezes quero reconstruir uma criatura, e aí eu converso às vezes com o Rodolfo Nogueira, e ele já tem vários artigos científicos que os próprios pesquisadores enviaram a ele, né, e que deram essa liberdade de ele repassar, e ele repassa para a gente.
e a gente pode fazer essa rede de informações mais seguras, que eu te falei. O mais difícil, de fato, de produzir paleoarte são informações jogadas erradas, né, de qualquer modo, na internet. Isso atrapalha muitíssimo. Então, quando você tem a possibilidade de conversar com uma pessoa assim, que já tem acesso ao fóssil, acesso ao material, já é bem melhor. Pronto, prontinho. Ai, respondeu demais. Muito obrigado, Rafael. O professor Rafael, ele quer lhe fazer uma pergunta. Fique à vontade. Fique à vontade. Na verdade, Davi, eu queria parabenizar o seu trabalho, né? Muito E obrigado. queria fazer aí uma interação aí com base nas suas obras, saindo um pouquinho aí da paleoarte, que eu acho que já encantou aqui a todos e todas pelo que o pessoal vem falando no chat, mas eu queria falar um pouquinho aí sobre esse seu trabalho com as sereias, com os seres encantados, com as lendas, e tentar fazer uma relação disso com a nossa área específica, que aqui o convite, né, feito pelo Lebio, que é o Laboratório de Ensino de Biologia. Você está aí conversando com um artista, a Jéssica, que é a nossa pintora, ilustradora e futura escultura também, né, Jéssica? Ou performance, dança e tudo mais. Quem sabe você não convencer ela a ir para o teatro também. E eu queria fazer uma associação entre o seu trabalho e o ensino de biologia. Se você me permite aí fazer um pouco e ousar, e assim que eu vi pela primeira vez o seu trabalho do Coro do Sum, eu fiquei assim muito impactado positivamente com aquela obra. Sim. E me lembrei de um outro trabalho que foi tema de estudos do nosso campo, que foram as obras do Valmor Correia, que, coincidentemente, uma das descrições que ele faz é exatamente também sobre a sereia. Um outro contexto, uma outra perspectiva, mas eu queria compartilhar com vocês duas coisas. Primeiro, é claro, né, o trabalho do nosso Davi Ângelo. Peço licença, Davi, aos colegas para compartilhar aqui a sua própria produção. Sim. Que é o Coro do Sul, um pouquinho do vídeo. E junto do vídeo, eu queria compartilhar com vocês trechos para nossa reflexão de um trabalho da colega chamada Maria Lívia Conceição Ramos, que fez o trabalho, né, a respeito dos seres encantados e a sua relação com o ensino de biologia. Então eu queria aí contribuir para essa discussão nessa perspectiva. Iniciando com a obra do Davi, ela traz para a gente, então, essas multiplicidades. Então, a sereia e os encantados, eles vão aparecer para a gente para refletir sobre a nossa área, sobre a biologia. E aqui ela já começa com a reflexão. Será que esses seres, esses animais, eles podem mesmo existir? E isso já aponta para a gente alguns limites para a nossa própria ciência, no caso específico da biologia, a sua limitação que a gente tem quando a biologia ela se associa bastante aos aspectos da arte visual. Em que sentido? Muitas vezes esses trabalhos, como o do Davi, sua multiplicidade, eles permitem nos suscitar, desmoronar, instigar ao liberar o pensamento das comparações, das pedagogias morais e da possibilidade do limite, fazendo com que a linguagem científica, a linguagem do real, crie um ato de fabulação e engaje desde dentro a semelhança invadida pela diferença, produzindo sensações que arrombam os princípios das ciências, da nossa biologia. A observação, o registro e a catalogação. É esse sensível, essa outra visão que o trabalho do Davi nos permite analisar. E mais, essa perspectiva, por sua vez, mostra que
a nossa biologia tem os seus limites, uma vez que ela reduz o mundo a um tipo de visibilidade restritiva, a qual parece excluir ou não considerar como válidas outras formas de nomear, entender o mundo, que são aquelas que passam pelo enquadramento dos homens, dos nomes e do ser sensível, das fabulações e também, por que não dizer, aí dos encantados. O olhar da biologia é excludente. Ele olha sistematicamente para os seus próprios objetos, mas refuta-se o que não pode ser visto. O que se ouve, o que se fala, os gostos, sabores, sensações, as subjetividades colocadas às suas margens. Como errôneo, aquilo que pode gerar dúvida, colocando em risco as certezas, universalmente aceitas e escolhidas pelo campo da biologia. Então, esse trabalho do Davi, ele serve para nos instigar e nos trazer essas reflexões. Para finalizar, nos anunciam embaraçamentos entre categorias, embaraçamentos diversos. O mundo dos seres fantásticos e dos seres verídicos, dobrando-se e criando outras pregas de possibilidades para o existir, para o ver, para a ciência e para a arte. É fazer ciência. Então, muito obrigado, Davi, pela essa contribuição e pela essa sua sensibilidade que mostra os nossos limites, né? Tem muita coisa do campo da biologia e da educação que o seu trabalho serve para a gente criticar e ampliar as nossas próprias fronteiras, né? Obrigado. Sim, muito obrigado. E interessante que eu também vi os comentários de vocês aqui, realmente, os livros de biologia, eles têm também essa questão, né, do ilustrar aquele que, na verdade, não é biológico, mas era desconhecido, né, por falta do estudo antigamente, e isso ocasionou muitas coisas interessantes, e uma das coisas mais interessantes que nós ainda temos registro hoje dessa ação entre biologia e universo fantástico são os bestiários. Os bestiários são livros antigos que eles eram pintados, né, e desenhados à mão, e dentro desses livros você podia encontrar diversos animais, e era extremamente interessante a forma com a qual um cachorro ou um gato poderia estar no livro, ou de repente você virava a página, já tinha uma sereia, um unicórnio, como matar um unicórnio. Então, é muito estreita essa linha, sabe? Porque essa linha, ela é uma busca constante do ser humano para o conhecimento natural, né? Os porquês, né? De entender essa natureza que a gente pertence a essa natureza, mas que muitas das vezes a gente esquece que a gente pertence a esse meio natural também, né? Que a gente também vem desse meio natural. Então, acho interessante depois vocês verem também esses exemplos, que são exemplos muito ricos e muito interessantes. Umas das criaturas bem interessantes que também tenho produzido, e já produzi bastante, foram mandrágoras, né, que a mandrágora, na verdade, ela é uma planta, e essa planta, ela tem uma batata, e essa batata, ela cresce com formas humanoides, ou seja, às vezes parece um pouco uma perna, um pouco um braço, não propriamente uma perna ou um braço, mas isso traz a ideia de que seja. Então, as pessoas mistificaram aquela planta que é orgânica e natural, por si só, sem ação humana, não é? Então, eles já interpretaram aquela planta daquela forma. E o interessante é que, para além disso, quando nós não compreendemos de fato o meio que nos cerca, a gente começa a fantasiar. E em cima dessa planta, que é a mandrágora, eles começaram a fantasiar inúmeras histórias, porque, veja bem, ela era uma planta que ela crescia sorrateiramente como o nosso mato aqui, né? Ele crescia nos cantinhos, embaixo de construções, e num dos locais onde essa planta crescia, né, que é um fato bem interessante, eram em volta das forcas
de pessoas que eram condenadas por algum motivo, algum crime, e essas pessoas, geralmente homens, quando morriam, né, ou quando se tem a questão do enforcamento, uma questão biológica do corpo, muitas das vezes acontece de que quando o pescoço, ele acocha e quebra de uma só vez, acontece uma coisa que se chama vasoconstrição, né, que existe uma ejaculação. Então, essa mandrágora tem frutos, e esses frutos são muito fedorentos, e os frutos têm um aroma que se assemelha ao aroma do esperma masculino. Então, o que as pessoas associaram à planta? Que a planta era fruto do sêmen dos enforcados. E daí você vê a misticidade, mas essa misticidade ela tem um fundo de verdade, porque de fato a planta possui esse aroma, possui esse cheiro, e suas raízes são humanoides. Então, por ser sorrateira, né, acabou que as pessoas atribuíram a esse ato, né, de enforcar as pessoas na época e de acontecer esse processo na Terra. E eu acho que são os fundos de verdade que existem, e esses fundos de verdade, basicamente, eles são fundos que são pertencentes à natureza e eles têm uma relação muito próxima com a biologia, né? São completamente a relação com a biologia, com esse estudo da vida, não é? E eu acho que todas essas lendas e essa misticidade é a nossa tentativa e nosso encantamento. Eu acho que nada mais é do que nosso encantamento, e esse emaranhamento de informações, ele é maravilhoso, porque quando eu decidi desenhar, eu desenhava, mas quando eu decidi que eu poderia fazer esculturas, eu fiz esculturas e continuei desenhando. Quando eu decidi que poderia fazer teatro, eu fiz teatro, continuei esculturas e continuei desenhando. Ou seja, é uma coisa que não precisa desligar a outra, mas essas coisas elas se somam, né? E vão formando esse atrelado de inúmeras informações que te dá possibilidades. Inclusive, a Jéssica, ela tem, sim, muitíssima desenvoltura para trabalhar com esculturas, muitíssima desenvoltura para trabalhar com teatro, né? Inclusive, acho necessário todo mundo tem que fazer um processo teatral em alguma fase da sua vida. E sempre falo isso nas minhas aulas, principalmente. Pô, já quero. Simbora. É isso. Vou fazer uma oficina. Então, aqui a gente no espaço, que é a nossa casa, né, o Ateliê Calango Preá, a gente pretende desenvolver mais oficinas e mais cursos, né, interativos no próprio espaço. E nossas ações aqui, geralmente, elas acontecem ou pela manhã ou pelo fim da tarde. Quando é pela manhã, temos amanhã, o café da manhã, o almoço. Quando é à tarde, temos um café da tarde e a ação, porque por isso que se chama casa, né? Porque a casa, ela acolhe, tem a questão do alimento, de receber, né? De se sentir bem. E eu pretendo muito, sabe, trabalhar bastante com paleoarte, trabalhar bastante com esses aspectos diferentes dessas matérias-primas, que são, olha só, o látex da seringueira, a argila, o silicone da sereia mais recente, que é um silicone que nem tem aqui, ele é importado, e aí uma empresa de São Paulo que já compra de fora, e eu já compro da empresa de São Paulo, enfim. E entender esses caminhos que são, eu vi vocês comentando muito que tem a questão da química, tem, porque, veja bem, você para trabalhar com argila, acho que é tão quão difícil do que trabalhar com látex, francamente, porque a argila, ela tem a cura dela, ela tem o processo dela. Se você deixar uma bolha de ar dentro da argila, ela estoura completamente. Então, o seu material ele nem vai durar. Então, tudo é um conhecimento bem delicado, mas muito didático de se aprender. E eu acho que minha vontade de trabalhar paleoarte na sala de aula é levar isso de uma forma didática, sabe? Porque, às vezes, eu sei que falando assim os materiais, falando assim as formas de construção, fica um pouco vago na cabeça de vocês, porque, de fato, o processo acontece de uma forma muito manual, não é? E tem que ter, de fato, a vivência. E eu fico muito em cima disso, né, de ter a vivência, de entender como que funciona, porque quando nós entendemos como que nós seguramos o lápis,
é que nós conseguimos controlar o traço para desenhar. Basicamente é isso, né? É entender como vou segurar esse lápis. E pronto, uma pessoa perguntou aqui, o látex, se ele é tóxico, pronto. O látex, ele não é tóxico. O látex, ele se decompõe também naturalmente. Acontece que o látex, ele vem em garrafas diluído com amônia. A amônia, ela sim é um material mais forte e mais complicado de lidar, né? Além do cheiro. E aí você trabalha com a máscara, geralmente. Se você tem alergia ao material, obviamente fica mais trabalhoso, você tem que usar mais luva. Eu não tenho alergia ao látex, vai de cada pele mesmo, mas geralmente são difíceis as pessoas que têm alergia ao látex, porque muitos dos produtos que nós temos são produzidos com látex, e a gente nem sabe disso, mas muita coisa que a gente usa é produzida de látex, ou tem um pouco de látex na composição. Luvas, muitas às vezes algum tipo de embalagem, algum tipo de detalhe em acessório, algum sapato, alguma coisa do tipo. Às vezes tem, a gente nem sabe, mas vai de cada pessoa, e o látex realmente, ele só é mais agressivo na forma líquida, não pelo próprio látex, mas pelo material que vem misturado nele, porque senão ele não daria nem tempo de chegar aqui. É uma reação tão rápida, que você passa o secador de cabelo, aí já pode puxar uma pele, né? Você joga no molde, aí já puxa a pele de uma criatura. Davi, as pessoas estão interagindo. Pronto, o ideal é que seja num ambiente aberto, tá bom? E que você use, no mínimo, uma máscara, tá bom? E acho que é assim, gente, é muito simples o processo, mas é um processo que se faz com extrema ansiedade, porque nunca se sabe como que vai sair o material. Por exemplo, minhas sereias, eu fiquei muito ansioso para ver a pele, porque eu não sabia como seria de fato a pele, porque é modelado com argila primeiro, mas quando se passa para a borracha, é uma outra textura, sabe? É um outro volume. Eu estou simplesmente maravilhada, Davi, não só com o teu processo artístico completo, mas a tua sensibilidade como pessoa, sabe? É todo o cuidado que tu tem para receber as pessoas aí também, pensar em Muito obrigado. É uma pessoa que dá para ver que tem muito amor pelo que faz, muita dedicação, isso é lindo de ver, sabe? E, nossa, tem muita coisa para tu conseguir aí, com certeza, para frente, porque você é talentoso. São muitos projetos, são muitas coisas. Às vezes eu fico imaginando, meu Deus, será que eu vou conseguir executar tudo isso? Vai ter que ter uma equipe para executar muita coisa, porque é muito trabalho. E é um trabalho que você faz, você cansa, mas você sente o cansaço só depois, porque no momento que você está ali com o corpo quente, você praticamente não vê o dia passar. Às vezes, quando eu estou completamente imerso, eu quase não paro, né? E aí vou até o máximo que eu puder. Mas é um processo muito gostoso de se trabalhar, né? Eu trabalhei o látex numa das escolas onde eu fiz uma aula de paleoarte, para eles entenderem um pouco a respeito de pele, porque a gente trabalha lá a questão do fóssil, aí vem, né, a questão desse fóssil reconstituído para um esqueleto, e aí do esqueleto para o músculo, do músculo para a pele. E aí a gente trabalha um pouco da pele, da textura da pele, e aí eles adoram bastante, porque o látex é um material muito interessante de sentir. Que legal, fica muito mais didático também, né, para aprender ali, você fixa bem o conteúdo e tudo, então, perfeito. Não é só uma estratégia, uma ferramenta também, né? É uma forma de Sim. aprender. Pronto, alguém perguntou se eu tenho cursos online. Eu ainda não tenho nenhum curso online, mas olha só, eu fui contemplado recentemente em um edital aqui da própria Sobral, e esse edital ele vai me possibilitar um pouco de passar informações sobre látex. Aí vou produzir máscaras, no caso, né? Vão ser máscaras de látex, e aí eu vou ensinar todo o processo da confecção do látex, né? Para uma manualidade teatral. Que Tá legal, bom? que legal, Davi, parabéns. No Instagram vocês podem seguir à vontade, tá bom? Sempre respondo lá,
e compartilho muito o que eu faço do meu dia a dia. É daviangelo.s, meu Instagram. Vocês podem seguir. Verdade, você foi muito solícito desde o começo, quando eu cheguei lá, ei, Davi, ajuda aqui, tu, opa, tô aqui. Respondo sim. Eu adoro conversar, falar sobre os processos e também adoro receber pessoas. Infelizmente, não posso receber muita gente agora. As últimas oficinas a gente teve pouquíssimas pessoas, porque nós tínhamos que seguir o decreto, né, respeitar o limite de pessoas, e as inscrições também eram muito limitadas, aí as pessoas às vezes não podiam vir no dia, e aí já não dava para abrir uma vaga para outra pessoa. Mas eu espero que quando tudo isso passar, a gente possa receber mais gente, possa fazer oficinas maiores, possa ter momentos mais ricos, né, pessoalmente, trabalhando com esses materiais de uma forma bem manual. Eu pretendo também iniciar outros processos que eles são processos que são mais mistos, né? Mas muitos deles estão até em processo de continuação, que um trabalho que venho desenvolvendo com o Márcio, né? O Márcio Tiburcio. O Pedro Henrique também está aqui, ele está com a gente nesse projeto, né? Que é o Tributo ao Dragão. E aí eu vou dar continuidade agora a esse projeto também. Ele é mais misto, porque ele envolve figurino, e aí ele tem acessórios, e tem outras coisas mais. E a gente vai fazer muita coisa, muito material. Inclusive, ele é inspirado num autor santanense, que é o José Alcides Pinto. E o Tributo ao Dragão é a ele, né? Ele é o dragão, no caso do nosso projeto, né? Esse poeta que trabalhava imensamente com a questão mais humana de necessidades da fome ou carências da alma, né? Ou necessidades fisiológicas que tá ali no sangue, no desejo. E logo mais a gente vai ter muita coisa também para compartilhar com vocês. E eu espero muito poder abrir logo mais um curso, um workshop ou até mesmo uma vivência dentro desse campo onde se trabalha muito a ilustração científica ou propriamente a paleoarte, né? Porque eu sempre vejo as pessoas muito curiosas, tentando entender como se faz, qual que é o processo, e aí cada processo vai ganhando uma forma e uma função diferente, né? Eu posso trabalhar inúmeras coisas apenas com argila, mas essa peça final, ela vai ter também inúmeras limitações. Então, daí nós temos essa questão de entender os materiais diversos. Quando eu sei de material diverso, eu posso adicionar funções diversas. Posso colocar num acessório, posso colocar em um ambiente de palco, posso levar para outros cantos e deixar o material conversar com esses lugares. E acho interessante a gente ter esse conhecimento de matéria-prima por isso, porque ele nos permite dançar por todas as áreas. Muito bom, Davi. Seu trabalho aí muito amplo, encantou aqui a todos e todas que nos Muito acompanham obrigado. de maneira síncrona, e tenho certeza aí que os que irão nos acompanhar de maneira assíncrona depois aí com a gravação no YouTube, Sim. também vão gostar bastante aí da sua produção. E acho que a gente ainda não tem perguntas pelo chat, então vou passar para o Davi Ângelo para dar aí as suas considerações finais, e depois a Jéssica faz o fechamento. Pronto, só um instante, gente, eu tinha caído, desculpa, a internet e a luz aqui de casa caiu e voltou agora, voltei. Tô bem, vai dar certo. Tudo bem, que ótimo. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer sempre conversar com vocês, falar um pouco sobre o meu trabalho, falar sobre esses processos criativos. Acho que a gente só entende, de fato, o que o artista passa conversando com ele, né? E é sempre uma vivência muito interessante, muito rica, quando você pode sentar e conversar a respeito do que você faz no seu dia a dia, né? E isso é o que eu faço do meu dia a dia.
eu literalmente estou entre cuidar da casa e produzir sereias ou criaturas do tipo. Então, isso faz parte da minha rotina e é um prazer compartilhar com vocês, assim como vai ser um prazer poder receber vocês aqui, tá bom? E a casa está sempre de portas abertas e temos muitas possibilidades e inúmeras formas de repassar o conhecimento através dessas técnicas, ou com argila, ou com látex, ou com outros materiais que são papietagem, ou coisas mais simples, né, que vão para pessoas que estão iniciando, ou para pessoas que já têm ali sua habilidade já formada, sua compreensão visual formada, e eu acho que é isso, é um prazer enorme, e eu agradeço muitíssimo o espaço e o carinho de vocês, tá bom? Também a gente também agradece você ter compartilhado um pouco mais do seu trabalho, do seu conhecimento aqui, das suas vivências com a gente. Foi realmente um prazer, foi muito legal mesmo aprender um pouquinho mais, ver da construção e do crescimento, evolução do artista, né? E realmente é o que você falou. Só sabe quando você conversa bem com o artista e compreende, assim, todo aquele contexto e tudo mais. Eu realmente estou maravilhada aqui. E eu acho que Muito todo mundo obrigado. que participou ficou mais impactado, assim, com o seu trabalho, com certeza, viu? Sempre que quiser estar no nosso bate-papo aqui, vai estar sempre bem-vindo aqui nas nossas conversas, tá bom, Davi? Fique à Tá vontade, ótimo, tá muito bem? obrigado, eu agradeço muito. Tá certo. Pode encerrar já, professor? O que que você acha? Pode ser. Obrigado, Pode gente. sim, Boa então. tarde a todos e todas, Boa tarde. especialmente ao Davi Ângelo pela Boa presença. É, tarde. Obrigado. boa Tchau, tarde, gente. muito obrigada. Tchau, gente. Foi um Tchau. prazer. Tchau.